Boa tarde, meu nome é Simone Meirelles, sou formada em psicologia, fui monitora de psicanálise na PUC de Goiás. Estou aqui para falar com vocês sobre a vida do Freud, né? No dia de hoje, mais especificamente sobre o episódio da cocaína. Por que eu separei para falar sobre isso hoje? Segundo a biografia do Ernest Jones, que é um dos discípulos do Freud, que escreveu sobre a vida dele. Porque isso chama a atenção de muita gente. Né? Teve uma série da Netflix, né, que chama Freud, que colocou, ela é fictícia, é até uma coisa que é preciso ser falado, porque muitas pessoas acharam que era a biografia dele mesmo, mas não é, né, não aconteceu aquelas coisas lá da série. Alguns fatos históricos estavam acontecendo na época, mas aquilo é ficção. Mas por quê? A Netflix mostrou o Freud tirando cocaína, se drogando, uma coisa muito, assim, sem muito propósito, né? Então, e como também isso chama curiosidade, chama atenção de muita gente, eu falei, não, vou falar com o pessoal, mostrar um pouco o que foi essa história da cocaína, né, na vida do Freud. Então, assim, primeiro a gente tem que lembrar que no contexto da época, a medicina ainda estava começando, quer dizer, 1880 e 90, na virada do século para 1900. Então, não tinha muitas descobertas. Então, como o Freud pesquisava, né, ele era um pesquisador, ele pesquisou a cocaína, né, que ele estava querendo descobrir. Ele também queria, assim, fazer grandes descobertas, né? Então, essa hora que ele começa, não porque ele era a fazer apologia da cocaína e que ele era viciado, não foi por essa veia, não, né? Que igual o da Netflix, não. Então, ele queria fazer descobertas, ele foi pesquisar os efeitos da cocaína, né? Então, estava fazendo pesquisa. Primeiro, ele começou a pesquisar o efeito nos músculos, né? A energia que a cocaína dava nos músculos, se aquilo era ilusório ou se realmente mexia com a parte neurológica, muscular. Queria verificar, né? Se era ilusão ou se realmente tinha aí um acréscimo de força, né? Que a pessoa ganhava. Então, começou a fazer essa pesquisa. E aí, o que aconteceu? Ele tinha a noiva, que ele já estava querendo casar há um tempo. Surgiu uma oportunidade, segundo ele, falou que ele já tinha 2 anos que não via a noiva, que morava em outra cidade, e teve a oportunidade de vê-la. Então, o que, segundo ele mesmo, ele faz, né? Ele se apressa para concluir a pesquisa da cocaína. Ele queria, não era só a questão muscular, ele achava que a cocaína ia curar um monte de coisa. Inclusive, até para diabetes, ele tentou ver se isso tinha efeito. Aí ele detectou algumas coisas. Ele testou nele mesmo, ele até enviava cocaína para Marta, para a noiva dele, porque ele não teve nenhum efeito colateral. Né? Ele não tinha predisposição, depois ele coloca, né, no final das pesquisas, dessa controvérsia toda da cocaína, que ele não sabia mesmo, não se sabia na época o poder viciante tamanho, né, da cocaína. E ele não viu nele mesmo, não viciou, né, segundo ele fala. Então, quando ele estava no meio dessas pesquisas, surge essa oportunidade de rever a noiva. Então, segundo ele, apressadamente, ele conclui a pesquisa, e só que ele passa para alguns médicos, colega dele essas informações. Falou como é que ele chama aqui? Konigstein.
para ele aplicar, para ele verificar os efeitos da cocaína na questão da oftalmologia, né? Propriedades anestésicas da cocaína aplicáveis à doença dos olhos. Então, ele falou, olha, isso aqui tem a ver, né? Dá uma olhada aí, pesquisa, ele falou com esse cara, Kornstein. Só que aí ele também trabalhou com o Carl Koller, que era um outro também da área de oftalmologia. Esse Koller acompanhou ele nessa pesquisa também do músculo, né? Da questão dos músculos. Acabou que os três estavam envolvidos com essas questões oftalmológicas da cocaína. Só que aí, o que acontece? O Freud vai ver a noiva, interrompe, né? Conclui a pesquisa e vai ver a noiva. Quando ele volta, ou seja, meio que largou um pouco essa questão da cocaína, os outros continuaram a pesquisa. Então, o que aconteceu? O Koller, ele foi considerado historicamente a primeira pessoa que fez uma anestesia local numa cirurgia oftalmológica, né, com a cocaína. Então, o Freud, no começo ele achava que a cocaína tinha propriedades analgésicas na dor, porque ele via que isso aliviava a dor gástrica. Ele teve uma época no hospital que uma pessoa passou muito mal lá, no corredor mesmo, por ali, de dor, e o Freud pegou a pessoa e falou, peraí, vem cá. Aí ele tinha feito um composto, ele pingou algumas gotas, né, algumas substâncias com cocaína, aquilo passou a dor da pessoa. Então, ele achou que tinha muitas propriedades analgésicas para a dor. Só que aí, no final, não era analgésica em si, era anestésica, que tinha mesmo propriedade anestésica e foi comprovado. O Koller levou os casos, eles aplicavam em animais, né? Depois eles tentavam levar para o homem. Levou um caso para o Congresso, né, para ser discutido, e ele começou a usar, né? Foi como se fosse assim, foi o descobridor da anestesia local cocaína, e o Freud, mas quem mesmo teve a ideia original para poder chegar nisso foi o Freud, né? Só que aí então ele escreve assim, que foi, imagina, gente, você descobriu uma coisa muito interessante, você quer ser famoso, você quer pesquisar, aí você para a pesquisa para visitar a noiva, alguém vai e descobre o que você já estava sabendo que tinha a ver. Então, outro descobriu, um outro levou à fama, né, de descobridor. Então, o que ele começa falando? Escreve assim, né? Foi por culpa da minha noiva que não fiquei famoso quando ainda era bem jovem. Que essa fase ele está no hospital ainda, nos 3 anos de hospital, no Hospital Geral de Viena, né? Que ele está no começo da carreira dele. Então, aí ele fala a questão, foi por culpa da noiva, porque ele parou a pesquisa, concluiu e foi vê-la, né? Depois ele comenta que ele falou isso, mas é claro que não culpava ela, ele que foi vê-la, né? Então ele depois fala, não foi por causa da noiva, a noiva em si, né? E aí ele comenta depois, ele escreve falando que foi porque não foi suficientemente meticuloso, quer dizer, metódico, de levar até o fim isso, né? E até um pouco indolente. Indolente é preguiçoso. Né? Então ele põe essa versão, né? Que, tipo, no fundo é uma autocensura, né? A quem se deve a culpa, né? Eis a pergunta, né? Que o Ernest Jones depois ele analisa isso de uma outra forma que eu vou falar aqui, que ele está sempre pegando o que o Freud expressa, mas e como ele era também na época, formulando algumas hipóteses também, né? Em cima disso.
Então, aí ele volta com essa questão do Kohler tendo descoberto a anestesia. Então, vou ler para vocês aqui uma parte, porque ele não achava que era só questão muscular, nem oftalmológica. Ele ficou, na verdade, ficou deslumbrado. Eu penso assim, se alguém experimenta, eu não experimentei nada disso, mas se alguém experimentou alguma droga assim, deve também ficar meio deslumbrado com o efeito, né, que essas drogas têm, né? Ele ficou deslumbrado, ele queria um efeito científico, não é científico. O Ernest Jones ainda coloca assim, por um lado, esse deslumbre que ele teve com isso estava servindo para ele, como ele ficou mais viril, mais enérgico por conta do efeito da cocaína, efeito dessas pesquisas que ele achou que tinha descoberto algo bom, não era, mas ele não sabia. Então ele coloca assim, mas nada mais a calhar do que uma substância que deixa ele mais viril para a própria mulher, né? E que também possa fazê-lo famoso, para ele casar mais cedo, que era o que ele queria, né? Então ele resolve, tipo, matava 2 coelhos com a cajadada só. Ele mandava cocaína para a Marta também, disse que era para ela ficar bem rosada, bem disposta, tudo. Para as irmãs também. Então, ele estava achando mesmo, em caráter científico, mas tinha uma ilusão que depois ele paga caro por isso, né? E, inclusive até hoje, todo mundo fala porque o Freud com a cocaína, e as pessoas falam, né? Então, que preço que se teve que pagar por isso, né? Então, vou ler o que ele fala, o que ele queria, o que intrigou ele, né, a querer pesquisar a cocaína. Fala assim: estive lendo sobre a cocaína, componente principal das folhas de coca, que algumas tribos indígenas mascam para resistir às privações e trabalhos pesados. Um alemão a empregou com soldados e, de fato, informou que ela aumenta sua energia e capacidade de resistência. Eu mesmo estou procurando obter um pouco. Experimentarei em casos de doença do coração e também de esgotamento nervoso, em especial na penosa situação após a retirada da morfina. Então, ele achava que tinha diversos usos, que podia ser usado de diversas formas, né? Com diversos benefícios. Era uma ilusão, mas foi o que na época ele pesquisou. Então, o que foi? O que ele teve de obstáculos na época? Até o preço, porque tinha um instituto, não sei se é um laboratório que pode chamar aqui, Merck, não sei nem se é o que atualmente também existe com esse nome, mas ele conseguia com essa instituição. E aí ele achou que ia ser mais barato do que era, né? Então, uma grama, na época, custava, que ele achava que era 33 florins, que eram mais ou menos 13 centavos de dólar, ele ficou desalentado quando ele viu que não era 33 florins, era 3 florins e 33 coroas, ou seja, 1 dólar e 27 centavos. Então, ele no começo ele desanimou, falou, nossa, mas vai ficar caro essa pesquisa, né? Mas depois ele, mesmo sem, aqui ó, na esperança de um dia ter condições para pagar, ele se refez e encomendou e começou a fazer a pesquisa, né? Aí ele aplicou nele mesmo. O que ele experimentou, o que ele viu? Ele transformou o mau humor em boa disposição e deu a sensação de ter jantado bem. Você tirou a fome, né? E então ele viu que era boa como anestésico gástrico, fome,
e podia ser útil para evitar o vômito, qualquer que fosse a causa deste. Tá? Então, aí o que acontece? Essa época, no outro vídeo eu falei sobre o Fletcher, que era um assistente do Brook no laboratório de fisiologia que o Freud trabalhava, né? Então, por que ele está falando aqui da morfina? Porque esse episódio aconteceu com o Fletcher, que era esse assistente, que também era amigo dele. Esse Fletcher, vou até ler como que era a relação dele com esse Fletcher, né? Foi muito interessante, porque no começo o Fletcher era assistente do Brook, e o Freud tinha até imaginado a morte dele, porque se ele morresse, ele ficava com a vaga de assistente para ele. Mas não fez nada. Mas ele tinha uma ambivalência com ele. O que é ambivalência na psicanálise? Quando você tem amor e ódio pela mesma pessoa, né? A gente não tem só amor, né? Tem ódio também. Mas quando isso fica forte, né? Ter os dois. Então, na época que o Fletcher era assistente do Brook, o Freud trabalhava junto, teve uma época que ele criticou muito um artigo científico do Fletcher. Então, o Ernest Jones falou assim, mas o Freud, ele é contido. Por que ele exacerbou tanto nessa questão com o Fletcher? Aí ele lembrou que o Freud teve um sobrinho que era mais ou menos da idade dele, que marcou a infância dele toda, que ele admirava muito o sobrinho, mas também brigava muito também. Então tinha um ódio também grande. Então ele aproximou um pouco essas duas figuras, o Fletcher, que também podia ser uma repetição do John. E aí eu vou mostrar para vocês na parte como que o Freud descreve o Fletcher. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Fletcher tem um problema com morfina, por conta que ele tem dores muito fortes nos nervos, já tinha uns 10 anos, começou a usar a morfina, viciou na morfina, tudo tentando aplacar a dor. Né? Então, o Freud, aí eu fico pensando até que ponto que ele ajudou, se era essa ambivalência mesmo, né? Que atuou aí na parte ruim. Mas o Freud tentou tratar o vício da morfina do Fletcher com a cocaína, tentou usar uma droga para tirar outra droga, né? E achou também que o Fletcher, como ele achou que a cocaína estava tendo muito benefício, que o Fletcher também ia ter benefício com a cocaína. E quis ajudar ele. Vamos ver assim, como que o Freud descreveu o Fletcher nesse contexto. Que aí, assim, a gente vê até quando um homem, assim, admira outro homem, né, também, que eles pensam, né? O que o Freud escreveu do Fletcher? Que era 1884, ele vai falar, né, sobre a sua íntima amizade com Fletcher. Então, ele descreve. Ontem estive com meu amigo, Ernest Fletcher, a quem invejei até há pouco, antes de conhecer Marta, em todos os aspectos. Marta virou a esposa dele. Agora estou em vantagem em relação a ele, a competição. Ele, por 10 ou 12 anos, foi noivo de alguém de sua idade, que se dispunha a esperar indefinidamente por ele, e de quem ele agora se afastou por alguma razão desconhecida. Trata-se de um homem muito distinto, por quem tanto a natureza quanto a educação fizeram o melhor. Rico, com prática em todos os exercícios físicos, com a marca da genialidade em todos os traços fortes, bonito, com
com belos sentimentos, cabelo libelo, com belos sentimentos, dotado de todos os talentos, capaz de formar um julgamento original sobre a maioria dos assuntos. Sempre foi o meu ideal, e não pude descansar até que ficássemos amigos, e eu pudesse experimentar uma alegria pura com a sua capacidade e sua reputação. Aí, logo depois que ele escreveu isso, o Ernest Jones coloca que ele teve uma fantasia, que o Freud teve uma fantasia aqui, ó. Depois seguiu-se uma longa fantasia de como um homem desses, com todas essas vantagens, poderia fazer Marta feliz. Mas Freud a afastou para afirmar seu próprio direito a Marta. Por que não deveria eu, por uma vez ao menos, ter mais do que mereço? A Marta continua sendo só minha. Eu achei muito interessante. Ele chegou a querer quase que dividir a Marta, tanto que ele admirava o Flet, né? Ele chegou quase a querer dividir a Marta com ele, e ele teve uma fantasia assim, depois, opa, peraí, eu sou bom também, eu mereço ela. Não, ela é só minha. Aí pegou ela de volta para ele, né? Na fantasia, né? Porque tem muitas essas coisas. Depois eu quero fazer um vídeo sobre ciúmes, mais na frente. Tem isso, parece que os homens, os homens e as mulheres também, quando admira muito, né, uma outra pessoa, às vezes isso gera um ciúme, né? Tipo, nossa, mas então eu sou menos, o outro vai ganhar de mim, uma competição, uma coisa assim. E que eu achei muito interessante. Na mente dele, ele quase deu a Marta. Esse homem é muito bom. Ele podia até ter a Marta. Não, 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 não. Não, a Marta é minha. Ele voltou a Marta para ele, né? Então, esse cara, né, essa pessoa que ele admirava, que era amigo dele, foi que tragicamente aconteceu que o Freud começou a ver os malefícios da cocaína. Porque ele não tinha visto até então a questão do vício, que viciava, e as coisas ruins disso, e ele administrou a cocaína como tratamento para o Fletcher, para esse amigo dele. E esse amigo dele, nossa, eu li o livro, fiquei até assim, com dó, porque esse tipo de patologia, que são as dores que se chama neuroma, né? São dores que dão nos nervos, né? São insuportáveis. Então, o Fletcher, ele se inutilizava, ele ficava assim, sabe? O Freud escreveu isso, o Freud acompanhou ele durante algumas noites, quando ele não aguentava de dor, às vezes o Freud ficava com ele. Tinha uma hora que ele desmaiava de dor, então alguns médicos tiveram até que arrombar a porta do quarto do Fletcher para ajudá-lo, né? Então era muito difícil, pesado. E uma dessas noites que o Freud acompanhou ele nessa dor toda, o Freud escreveu até, falou assim: tocaram-se todas as notas do mais profundo desespero. Então, era muito. O Fletcher tinha insônia, ele tinha convulsões. E aí, por conta talvez também da cocaína, ele tinha muitos delírios, ele via como se fossem cobras brancas passando na pele dele. Então, foi muito difícil, né, esse caso do Fletcher. Ele tentou ajudar, não ajudou necessariamente com a cocaína. Parece que no começo ele deve ter essa euforia, né, que sempre se fala que tem.
mas depois acabou que o Flet viciou na cocaína também e acabou morrendo. Então, assim, um dos lamentos, né, que o Freud teve foi em relação a essa questão do Fletcher, do tratamento dele com a cocaína que não deu certo e viciou o amigo e o amigo morreu. Então, essa me chamou muita atenção, assim, e era o mesmo assistente do início da carreira dele, como estudante ainda no pesquisador com o Brook, um dos assistentes dele, né? Então teve esse episódio que foi ruim, né? E na época, assim, a gente vê os livros, eles não sabiam mesmo, né, que a cocaína era assim. Então Freud publicou muitos artigos, os professores empolgavam, então você vê, né? Ninguém sabia, né? Então ele começou até assim, ser referência nisso. Né? Aí, de repente, quando se descobre que é um viciante, né, do perigo que é, então, aí já começou a ser visto com outros olhos, né? Não, mas como está espalhando, teve um teórico que falou que era o terceiro flagelo da humanidade, era a cocaína, e o nome do Freud estava nisso. Né? Então, o que ele foi vendo? Ele foi percebendo que, na verdade, a cocaína não serviu para nada, tirando só a anestesia local nos olhos, que foi feita, realmente teve esse efeito bom nessa época, não servia mais para nada. Só que o Freud achou que era, né, teve um delírio de que era uma coisa muito boa. Aí que tá, né? Aí que o Ernest Jones fala disso. Ele fala assim, foi uma coisa também que foi intrigante, que quando o Freud ministrou a cocaína para o Fletcher, ele fez uma observação de que ele não prescreveu injetava como injeção. Ele queria fazer administração oral, né, pela boca, como remédio para o Fletcher. Mas o Fletcher usou seringa, né? Então, o que o Ernest Jones coloca aqui, que eu acho que até combina um pouco com a teoria da psicanálise, que vou ver depois. O fato do Fletcher piorar, depois morrer, viciar em cocaína, depois morrer, mostrou que a cocaína não era boa. Só que o Freud ficou com isso na cabeça de que podia ter feito administração, prescrição oral, que a questão da injeção é que era ruim. Né? Então, o Ernest Jones mostra, assim, que não era isso. Né? Não era porque era injeção. Ele fala que foi como se o Freud tivesse feito um desvio, como um desvio. Sabe assim, ele deve ter se sentido culpado, né, com a morte do amigo e tudo e tal. Só que um dos jeitos, e sem consciente, a gente também faz isso. Não sei se vocês podem ver na vida de vocês se já fizeram isso, né? Eu já vi algumas coisas interessantes nesse sentido. Tipo, ao invés de você focar no que o problema é de fato ali, tipo, o que foi ruim? Foi ele administrar cocaína no amigo. Fez mal, a cocaína fez mal. Mas aí ele começa a achar que a injeção é que fez mal. O jeito de fazer injetável é que fez mal. E não era. Só que as hipóteses dentro que ele pesquisava, na época não tinha muito recurso, ele coloca isso. Então, o que ele associou, né? Para não falar assim, nossa, eu fiz isso. Não, a agulha fez isso. Então, sempre a psicanálise tem uma coisa de projeção, né? Quando é difícil para a gente admitir alguma coisa nossa, alguma responsabilidade nossa, às vezes
A gente joga que é do outro e acredita que é do outro mesmo. Então, Ernest Jones fala que o Freud, por um tempo, associou como se fosse a vilã da história, não foi ele, foi a injeção. Tanto que o Ernest Jones fala de uma troca, o Freud mexe muito assim, analisando o discurso, as palavras, quando a gente troca uma palavra pela outra, uma frase, uma letra, que isso não é inocente, que é o nosso inconsciente trocou e que tem um sentido aquilo, né? Tem algum sentido. Outro dia que eu fui encontrar com a pessoa que eu não estava muito bem com ela, em vez de falar oi, eu falei tchau. Aí depois eu mesmo falei assim, caramba, eu não queria nem ver a pessoa, já queria mandar ela embora, né? Em vez de falar oi, eu já falei tchau. E eu não vi, quando eu vi, eu falei tchau, e era oi. Aí depois eu mesmo. Aí você tem que admitir, né? Só sai disso quando você vê que sentido tem por trás. Aí eu pensei, não, realmente eu estava achando ruim com essa pessoa. O que eu queria era dispensar em vez de cumprimentar. Então, aí o Ernest Jones fala que em muitos artigos do Freud ele troca um ano, um número por outro. Por exemplo, ele fala que ele mexeu com esse episódio da cocaína foi em 1885. E aí o Ernest falou assim, não foi 84. Então ele fala assim que trabalhou essa questão da cocaína em 85, só que foi 84, e o Ernest vê que 85 foi a questão quando entrou a questão da agulha, da questão de ser injetável o tratamento. Então ele quis falar assim, que o Freud trocou as datas porque, na verdade, o que ele estava achando pesado era a injeção, que foi em 85, não em 84. É como se você deslocasse uma coisa da outra para tentar a culpa ser menor, como se fosse disfarçar, né? Por exemplo, eu vi uma pessoa uma vez que a gente foi numa consulta médica e tudo, e a pessoa parece que ela tinha tido 2 problemas de saúde. Um que era, eles fez 2 cirurgias, um que era assim, grave, uma cirurgia pesada, mas a outra era muito mais grave, que ela podia morrer muito mais. E a acompanhante dessa pessoa ficou o tempo todo falando só da cirurgia mais leve, como se ela fosse gravíssima. Mas a outra era muito mais. Aí quando eu escutei aquilo, eu falei assim, gente, ela tá. Na verdade, ela teve alguma coisa dentro dela que não quis falar do problema mesmo, né? Transferiu para uma outra coisa que não era tão grave. Então a gente às vezes costuma fazer isso. No entendimento do Ernest Jones, que era um dos discípulos dele, para ele acha que teve uma autocensura, né? No Freud foi difícil para ele ver essa questão da cocaína, do amigo dele, o que aconteceu com o amigo dele. Então, ele meio que transferiu a culpa para a questão de ser injetável ou não, pelas injeções, e ainda fala, ó, no livro Interpretação do Sonho do Freud, aparece a questão de injeção, alguns sonhos com injeção, e que a injeção estava ligada à culpa. Então, o que esse episódio da cocaína mostrou para gente? Eu tirei um pedaço aqui, olha tanto que o Freud estava deslumbrado com a questão da cocaína, achou que ia solucionar todos os problemas. Né? Ele colocou assim, fez um histórico, nos artigos dele fez um histórico, né? Contava como que surgiu, né, essa erva, e ele coloca um histórico até relacionado, um histórico
está relacionado com alguns mitos, né? Então, ele fala assim, que a cocaína foi enviada pelo Filho de Deus Sol, que a enviou como uma dádiva dos deuses para satisfazer os famintos, fortalecer os exauridos e fazer os desafortunados esquecerem as suas penas. E aí, em outro artigo, ele escreve assim, em um artigo científico, porque o Freud gostava muito de literatura, ele escrevia muito bem, também de uma forma literária, né? Só que nos artigos científicos dele, que aí o Inez Jones falou assim, não, é que ele foi muito além, né? Em vez dele descrever com termos científicos, ele colocou uns adjetivos muito além do normal, né? Escreveu que ele se referiu à cocaína como que a cocaína causava a mais deslumbrante excitação nos animais, né? Ele falava oferta de cocaína, ao invés de falar dose de cocaína. Então, assim, o jeito que ele escreveu, segundo o Ernest Jones, foi um jeito, assim, ao mesmo tempo com objetividade, mas também como se ele estivesse apaixonado pelo aquele conteúdo ali do artigo e com ardor pessoal a mais, né? Então, eu estava lendo isso, lembrei até de uma amiga minha, que era engenheira na época, ela tinha que fazer um relatório para o chefe, né? E coisa de engenharia elétrica, gente, é coisa muito, muito número, muita coisa muito objetiva, né? E eu não sei o que deu nela, que ela escreveu, e ela adorava literatura, escreveu aquele relatório, colocou esses adjetivos aqui, igual o Freud fez um negócio assim, muito além, né? Aí diz que o chefe dela chamou ela. Aí ela me contando, o chefe dela chamou ela e falou assim: ô fulano, vem cá. Você tá achando que você é Machado de Assis? Falou, deu maior bronca nela, mas ela me contou isso rindo, ela falou assim, Mônica, quando meu chefe falou assim, você tá achando que você é Machado de Assis? Eu senti que eu era Machado de Assis, eu senti como fosse um elogio, tipo, era bronca, mas ela assim, nossa, me comparou com Machado de Assis? Então ela teve um barato, eu não sei qual foi o barato, porque que ela quis colocar essa literatura lá no relatório científico dela, mas o Freud também tinha um barato com esse negócio da cocaína, porque, nossa, a cocaína, ele podia ficar famoso, podia casar mais rápido, ele ficar mais viril, mais energético para a sua amada, né? Queria até que ela também ficasse, mandava cocaína para ela. Então, só que depois, infelizmente, ele mesmo viu que não tinha nada disso. E, pelo contrário, que o amigo dele não se deu bem com isso. E, no fundo, né, o que aconteceu, né? Ele viu que não é mágica, né, gente? Não tem mágica. E quantos de nós também, às vezes, a gente quer a solução para uma coisa e acha determinado recurso e acha que isso aqui que vai salvar minha vida, isso aqui vai melhorar tudo. Na verdade, é uma ilusão, né? Que não se tem saltos assim mágicos dessa forma. Mas então, essa questão da cocaína teve uma última coisa que eu achei interessante, que foi o único emprego que a cocaína tinha, que era anestesia local na cirurgia do olho. O pai do Freud teve glaucoma na época e precisou de ser operado, né? Então eu fiquei até comigo pensando, eu falei assim, gente, o Freud ele não ficou famoso por pouco, né?
E como que será que ele ficou em relação aos outros dois amigos médicos que usaram mesmo e levaram à fama? No caso, o Collor que levou à fama. Aí o texto mostra uma coisa interessante que eu achei que para operar o pai do Freud, juntaram os três, né? Tipo, um foi o descobridor, foi o Kohler, o Konstein, que foi que o Freud mostrou as pesquisas para ele, e o próprio Freud. Então, o pai do Freud foi operado de glaucoma pelos três juntos, né, na cirurgia. Mas isso que eu achei muito legal, tipo, tirando as disputas que tinham, houve colaboração ali e para alguma coisa, né, serviu. E aí o Ernest Jones termina falando assim, que o Freud, quando era pequeno, uma das cenas que não sai da cabeça dele é o pai dele condenando ele, no dia que ele é menor, vai para o quarto do pai dele lá e urina no quarto dele. O pai fica muito nervoso e fala assim, esse menino não vai ser nada na vida, ele não vai dar em nada. Acho que foi o único episódio que eu via da infância, da adolescência dele, assim, de uma coisa negativa, porque todo mundo só falava que ele ia ser um grande homem, um grande homem. E nessa hora o pai fala isso. E ele fica impressionado e até sonha com essas coisas. Então, ele meio que, segundo o Ernie Jones, ele meio que queria provar para o pai que ele ia dar em alguma coisa boa. Né? Aí o Ernest fala assim, olha, pelo menos nessa parte da cirurgia dos olhos do pai do Freud, o Freud podia estar mostrando para o pai dele, olha, que eu dei em alguma coisa, né? Tipo, a gente está te operando a partir das minhas descobertas. Então é isso, aí fica para a gente refletir também, né? Os nossos desvios, porque o Ernest Jones fala que o Freud viu nessa questão da cocaína, ele foi desviar das coisas científicas sérias, né? Talvez por se sentir, né, como uma droga também, e traz uma ilusão da pessoa que está solucionando um problema, e ele também se iludiu, né, achando que ia chegar mais perto da Marta, ia casar mais rápido, ia ser famoso, né, ou podia ter se dado bem, mas na verdade foi um desvio mesmo, né, e que depois provou que foi pro lado ruim, né. Mas o que o Ernest também coloca é que a vantagem do Freud é que ele faz uma pesquisa não só generalista, tipo, ele só quer pegar coisas que não têm exceção, porque a maior parte dos experimentos científicos querem botar uma regra, né, que valha para todos. E falou, não, a questão do Freud da psicanálise é a singularidade, né, são as exceções, cada história de vida da pessoa é muito particular, tem coisas na minha que não tem na sua, que vai fazer eu ser de um jeito e não de outro, que faz você ser de um jeito e não de outro. Então, essa profunda busca pelo singular, né? Então, essa questão da cocaína, de outras coisas que ele fez, mas sempre ele teve um olhar, assim, né? De tentar ver o que é o singular, né? Dentro de tudo isso. E, infelizmente, isso foi uma parte que não deu certo. Como tudo na nossa vida também tem coisa boa e ruim. Então, que eu vejo, assim, o Freud muito humano, nesse sentido, que ele passa por dificuldades que todos nós passamos, mas essa ânsia, né, dele descobrir, dele tentar uma solução para os enigmas da humanidade, o dele mesmo também, né, não levou ele ao sucesso com a cocaína, mas, por outro lado, ele acabou fazendo as pesquisas dentro da psicopatologia e foi o descobridor, né, da psicanálise e dessa ciência, desse método muito novo, né, de quem que escutava paciente antes dele, né, dessa forma.
Não, os médicos só olhavam que o cérebro tá bom, então tá ótimo. Não, deixa aí a pessoa delirar, isso aí não, isso é fingimento para as estéticas, né? Então, quem deu um espaço para a fala, né, para depois o que se constituiu da psicanálise, foi ele, né? Então, pelos lados bom, pelo lado ruim, né, caminhemos. Então, tudo de bom para todos vocês e até a próxima.